Você já percebeu como a nossa geração consegue estar conectada com o mundo inteiro e ao mesmo tempo completamente sozinha? A gente conversa o dia inteiro, a gente manda meme, a gente posta stories, a gente comenta, a gente ri, mas quando o celular desliga parece que sobra um silêncio estranho. E talvez seja exatamente isso que a morte de Gabriel Gunley escancarou. Não é só sobre uma pessoa. Não é só sobre uma tragédia, é sobre uma geração inteira que aprendeu a esconder a dor atrás da tela. E hoje eu quero conversar sobre isso, sem sensacionalismo, sem julgamento, só como alguém da geração Z tentando entender o que está acontecendo com a gente. A geração Z nasceu praticamente dentro da internet. A gente não viu o mundo digital chegar, a gente cresceu nele. Nossa infância foi no YouTube, nossa adolescência foi no Instagram, nossos sentimentos foram moldados pelo TikTok. E isso mudou completamente a forma como enxergamos a vida. Hoje, tudo acontece rápido. Muito rápido. Você abre o celular e em 15 segundos vê alguém milionário aos 19 anos, uma pessoa com um corpo perfeito, um casal perfeito, uma viagem perfeita, uma vida perfeita. E mesmo sabendo que aquilo é recortado, que é editado, que não representa a realidade inteira, ainda assim a comparação acontece, silenciosamente. E talvez essa seja uma das maiores dores da nossa geração, a sensação constante de estar atrasado. A gente sente que precisa vencer cedo, ganhar dinheiro cedo, ter sucesso cedo, descobrir propósito cedo, ser feliz cedo, porque a internet faz parecer que todo mundo já conseguiu. Menos você. E aí entra uma coisa muito estranha. Nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão emocionalmente cansados. Muita gente da nossa geração não sabe mais descansar sem culpa. Quando para, sente ansiedade. Quando desacelera, sente medo. Quando fica sozinho, sente vazio. Porque fomos ensinados a produzir o tempo inteiro, até emocionalmente. Hoje, parece que tudo virou conteúdo. Tristeza, sofrimento, até a crise existencial. E isso cria uma confusão perigosa. A gente começa a performar sentimentos ao invés de sentir eles de verdade. Tem gente cercada de seguidores, mas sem ninguém pra conversar de verdade. Tem gente sorrindo nos stories, mas chorando sozinho de madrugada. Tem gente postando, tá tudo bem, quando claramente não está. E talvez a morte de Gunley tenha chocado tanta gente justamente porque ele fez muita gente perceber, caramba, poderia ser qualquer um, porque a nossa geração está cansada, muito mais cansada do que parece. Existe uma pressão silenciosa que a geração Z carrega, a pressão de existir de forma perfeita. Você precisa ser produtivo, ser bonito, ter opinião sobre tudo, estar informado, ganhar dinheiro, cuidar da saúde mental, ter o shape, estudar, trabalhar, empreender, criar conteúdo, ter uma vida social, enfim, tudo isso antes dos 30. Isso é sufocante. E o pior, se você não consegue acompanhar esse ritmo, você sente culpa, como se estivesse falhando na vida. Só que ninguém fala sobre o impacto psicológico de viver em comparação constante. A internet transformou a vida em uma vitrine, e quanto mais a gente se compara, mais insuficiente se sente. Tem pessoas de 20 anos completamente esgotadas, mentalmente destruídas, sem perspectiva, e muitas vezes ninguém percebe, porque a nossa geração aprendeu a esconder a dor com ironia. A gente transforma tristeza em meme, burnout em piada, crise emocional em postagem engraçada. Só que sentir dor em silêncio não faz ela desaparecer. Talvez a maior lição disso tudo seja perceber que a aparência não é a realidade. Nem todo sorriso significa felicidade. Nem toda pessoa bem online está bem na vida real. A internet mostra momentos, não mostra o peso que a pessoa carrega quando desliga a câmera. E talvez a nossa geração precise urgentemente reaprender algumas coisas simples. Conversar de verdade, pedir ajuda, aceitar que não precisamos estar bem o tempo inteiro, aceitar que a vida não é uma corrida, aceitar que ninguém tem tudo resolvido na vida. Porque enquanto a internet exige performance, a vida real exige humanidade. E a humanidade significa fragilidade também. Significa admitir, eu não estou conseguindo. E sinceramente, isso deveria ser o normal. No fim das contas, talvez o caso do Gabriel Gunley não fale apenas sobre perda. Talvez fale sobre o grito silencioso que muita gente da nossa geração está dando sem perceber. Um pedido de socorro escondido atrás de rotina, de meme, de produtividade, de postagem. A geração Z aprendeu muito cedo a sobreviver, mas talvez ainda esteja aprendendo a viver. Então, se esse vídeo servir para alguma coisa, que seja para lembrar você de outra coisa. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa fingir estar bem o tempo inteiro. E principalmente, sua vida vale muito mais do que qualquer número, qualquer comparação ou qualquer expectativa da internet. Se cuidem, de verdade.